Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen e aqui conectamos pessoas para trazer conteúdos relevantes para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis, resilientes e democráticas. Venha fazer parte dessa jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Futuro das Cidades. Hoje, com a honra de receber Elisa Rosenthal. Vamos falar sobre o poder do feminino nessa segunda temporada, que está contando com o apoio de 4 patrocinadores que estão acreditando nesse nosso projeto. Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Elisa, muito obrigada por fazer parte dessa nossa segunda temporada. É um grande prazer poder entrevistar você. Eu que sou uma admiradora de anos do seu trabalho. Eu que te agradeço, fico feliz de estar aqui com você, com quem nos assiste e nos ouve, e também desejando um sucesso absoluto para essa nova temporada. Obrigada. Elisa, você tem uma trajetória super importante e extensa no setor imobiliário, começando com uma carreira corporativa e sendo fundadora de um super instituto. Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória e como que surgiu a ideia e iniciou esse projeto no Instituto das Mulheres no Imobiliário. Muito bom. Minha trajetória começa com a minha formação em arquitetura e urbanismo, e desde a época de faculdade eu já comecei a trabalhar no mercado e em pequenas incorporadoras. E tive a oportunidade então de experienciar empresas de pequeno porte, com obras de um impacto menor, digamos assim, do impacto urbano, e depois eu fui para grandes incorporadoras. Cheguei a trabalhar nas principais e maiores incorporadoras do Brasil e até multinacionais. A minha mudança de posicionamento acontece com a maternidade, acho que a gente pode falar sobre isso também, mas depois dos meus 2 filhos, eu entendi que algumas coisas não estavam ali mais alimentando a minha alma, a minha essência no trabalho que eu estava exercendo nessa empresa, e eu resolvi empreender. Isso aconteceu em 2017. Então, também fui um pouco pioneira em empreendedorismo feminino no setor imobiliário e enfrentando as dores e os amores do empreendedorismo. Em 2018, eu resolvi sair do mercado imobiliário. Foi quando eu fiz uma transição de carreira para a pauta da liderança, a liderança feminina. E em 2019, eu faço esse resgate de combinar o meu mergulho na liderança, a liderança feminina, com o mercado imobiliário, fazendo essa união inusitada que gerou Mulheres no Imobiliário. E hoje é um instituto, e agora mais do que instituto é a nossa plataforma, o nosso sistema, que é o MI2B, eu posso falar sobre isso também. E ao longo desse trajeto todo tem as minhas formações, o meu trabalho também com a liderança feminina gerou um podcast, imagina, em 2018, como dizem, quando tudo era mato, e fiz 150 episódios do Vieses Femininos, tenho meus 2 livros publicados, já participei de 2 livros colaborativos, um deles nos Estados Unidos, alguns prefácios que eu já escrevi. Sou instrutora LinkedIn Learning, estou indo para o 13º curso do LinkedIn Top Voice desde 2019. Como colunista, hoje eu escrevo para o Estadão, para Exame, mas já escrevi 3 anos e meio para HSM, para alguns blogs importantes do mercado, como Imob Report, Connect Imob. E outras coisinhas que a gente pode falar ao longo da conversa, mas um resumão em termos de currículo é esse. Que é uma trajetória que passa por muitas experiências e aquela questão da multitarefa feminina, né? Eu vejo que o nosso crescimento de carreira, no final das contas, feminino, acaba talvez exigindo um pouco mais de uma atuação nossa que exige essa presença em diferentes lugares para fortalecimento da nossa voz. Você traz no Instituto de Mulheres do Imobiliário pesquisas e discussões muito importantes sobre esse tema do feminino, e uma delas que traz a questão de hoje as mulheres serem a grande maioria nos cursos de graduação, né, com mais de 60%, se não me falha a memória. Bem mais, E na realidade, enquanto liderança, ainda ocupando na casa dos 30%, esses postos que realmente tomam decisões importantes. Como que você vê a evolução desse assunto da liderança feminina com tomada de decisão no setor da construção civil? É interessante a tua pergunta. Hoje eu atuo como conselheira de algumas empresas do setor. E como conselheira, eu tenho essa visão, como você falou, multitarefa, que acho que também é um assunto
debate, mas uma visão mais, digamos, holística, mais abrangente. Tem um livro do David Epstein, que ele escreveu dizendo como os generalistas triunfam no mundo de especialistas. Eu acho que ele é muito aplicado para o momento que a gente vive hoje, no momento que a ascensão da inteligência artificial faz você, te força a deixar uma visão de extrema especialidade, porque ela pode rapidamente ser substituída por uma inteligência artificial. E falar disso tem muito a ver com a pauta da liderança feminina. E aí eu preciso fazer aqui um corte e explicar que a liderança feminina não é algo exclusivo das mulheres, né? A liderança feminina, na essência do estudo, e foi isso que eu fui estudar em 2018, é um estilo e um modelo de liderança que traz habilidades que elas são realmente mais inerentes à mulher, a pauta, né, a natureza feminina, digamos assim, mas ela está presente em todos os lugares, em todas as pessoas, inclusive nas cidades. E é um exercício de uma liderança que busca a criatividade, a empatia, o olhar empático, a inclusão. E é nesse sentido que existe ainda uma carência muito grande no nosso setor. É um setor regido majoritariamente hoje, ainda, né, por homens, apesar do trabalho que a gente conquistou até aqui, quase 6 anos de Mulheres Imobiliário, tem muita coisa que a gente conquistou, mas ainda é um setor com uma dificuldade de incorporar essa essência da liderança feminina. Então, as nossas pesquisas, elas buscam trazer e puxar essa necessidade de entender o motivo pelo qual isso é importante. E o nosso mercado fala uma língua que é a língua do dinheiro. Sim. Então, as nossas pesquisas, elas tentam trazer essa referência. Olha, se você não trouxer a mulher para a sua jornada de compra, você está deixando de faturar. Foi assim que eu comecei a ganhar voz realmente no setor. Foi com a pesquisa em 2021, a busca pelo imóvel é uma questão de gênero, com quase 2.000 pessoas entrevistadas, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. São vários aspectos dessa pesquisa. Um deles é o quanto que as mulheres influenciam a decisão de compra dos homens nos imóveis. Um dos fatores pertinentes à nossa pauta aqui é o quanto as mulheres priorizam mais empreendimentos com selos, certificações e olham mais os portfólios das empresas do que os homens para tomada de decisão. E vários outros indicadores onde a gente diz o seguinte: você não vai incorporar a mulher na sua jornada de compra, você vai deixar de vender. E mais do que isso, não é só a mulher na mesa de assinatura de um contrato. Para você conseguir se comunicar com ela, você tem que ter um corpo de vendas mais feminino, um nível gerencial mais feminino, um nível estratégico mais feminino, e você vai cascateando essa necessidade até chegar nesses 30% e falar, olha, vocês não estão olhando para uma necessidade que hoje é a maioria da população brasileira, 52%, que é a maioria das chefes de família, 56%, que é a grande influenciadora, que cada vez mais ganha destaque na decisão como investidora, e por aí vai. Então a gente precisa hoje chamar a atenção no eixo financeiro. Só que o impacto é social, o impacto é econômico, o impacto é ambiental, esse impacto é muito maior. É essa visão mais holística que eu acredito que a gente traz, né? E enquanto influenciadoras, e hoje um número cada vez mais crescente de compradoras de imóveis, né? A nossa preocupação de avaliar um empreendimento vai muito além de visitar o stand e entender a estética do design de interiores, né? A gente olha 1000 facetas sobre a localidade, sobre como que está aquele projeto, a gente entende como funciona uma casa, se aquele layout, se aquela disposição vai atender às necessidades da família. E esses são pontos fundamentais que, na realidade, precisam ser trabalhados desde a fase inicial dos projetos. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação de um ponto muito interessante, que é o quanto a gente tem as cidades, e ainda, no final das contas, também grande parte dos empreendimentos, sendo desenhados e pensados por homens, né? Como que você vê a importância e o quanto que esse olhar feminino agrega nessa concepção de projetos que são mais inclusivos, que pensam mais na sociedade, na comunidade, na estrutura familiar? Esse é um dilema que a gente vive, né? Historicamente, os cursos de arquitetura, no qual eu sou formada, são cursos com grande maioria de mulheres nas salas de aula.
Quantas arquitetas a gente vê no nosso setor da incorporação e construção que assinam projetos de prédios, das edificações? Não estou falando de interiores. Estou falando de prédios assinados por arquitetas mulheres. Pouquíssimos. A gente já viu quantos empreendimentos na nossa trajetória. Você acha que chega em 5%? Olha, dos que passaram por mim, eu acho que nem isso. Nem isso. Eu sei que quem hoje está nos assistindo e ouvindo vai começar a prestar atenção. Então, eu diria que a gente não sabe nem imaginar o impacto, porque a gente não tem essa história para contar, né? A gente tem o perigo da história única, Exato. né? Então, a gente está com uma única história para contar aqui. Agora, a gente tem no contexto mundial outros exemplos, com outras arquitetas, mas de fato, dentro do contexto urbano, a gente ainda precisa entender essa história. Qual que é o impacto da história de a gente trazer as mulheres também para pensar cidade, para pensar desenvolvimento urbano, para pensar desenvolvimento imobiliário. E quando eu fundei o Mulheres Imobiliário, eu tinha uma grande dificuldade que as pessoas entendessem que não era um coletivo de corretoras. E isso no começo me criava uma angústia muito grande, porque eu tinha que explicar primeiro que eu não era corretora. Hoje eu tenho o Cresce, fiz o curso junto com as nossas alunas do Capacita, que é o nosso braço social, mas na época eu falava, gente, como é que vocês enxergam o mercado imobiliário, que é algo tão complexo, tão abrangente na nossa economia, foca, né, e centraliza isso numa única atividade, sendo que tem tantas atividades complexas na nossa cadeia de desenvolvimento. E falta a gente trazer esse olhar para a cadeia como um todo, como eu falei, dando o exemplo do livro do Epstein, porque o nosso desenvolvimento econômico, ele é um desenvolvimento complexo. Desde a gente pensar busca por terrenos, formação de áreas, e aí abre caixinha para falar de gentrificação. Eu sou conselheira de uma empresa que faz retrofit hoje no centro de São Paulo. Eu acho que o retrofit hoje ganha um espaço no nosso mercado para a gente justamente discutir a gentrificação com um olhar até mais feminino desse contexto da liderança. E toda a cadeia onde a gente pensa, e se a gente tivesse um olhar um pouco mais feminino, de novo, parênteses aqui, do olhar, do conceito da liderança feminina, que é a minha base de formação, que é da liderança Shakti, de Raj Sisodia e Nilima Bhatt. Quem tiver dúvida, leia meus livros, mas é nesse conceito que eu acredito que a gente pode mudar toda uma cadeia de valor. A gente já tem feito mudanças, né, pelo Mulheres Imobiliário, mas a gente ainda pode ver muito mais. Elisa, conta um pouquinho para a gente sobre o Capacita, porque eu acho que ele é um projeto extremamente importante para essa evolução que a gente está falando, de trazer esse olhar feminino e trazer mais mulheres, a inclusão e esse lado social para o setor imobiliário. O Capacita nasceu em 2021, fundei o Mulheres Imobiliário em 2019. Em 2021, no auge da pandemia, eu trabalhava para uma empresa americana de comercialização de imóveis, uma imobiliária digital, e escrevia para a HSM. E nessas pesquisas, eu identifiquei que a gente vivia o maior índice de desemprego histórico, sendo as mulheres as principais impactadas pela pandemia. A pandemia, pessoalmente, para mim, foi muito difícil, né? Pós-pandemia eu me divorciei, então eu também sentia a dificuldade em ser mulher, trabalhar, e isso para mim estava me doendo muito, saber que eu tinha na época um coletivo que já era um coletivo muito representativo para o mercado, e me perguntava muito o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Então eu tinha um conhecimento de uma imobiliária 100% digital, que eu trabalhava com isso, um coletivo feminino, e a oportunidade de fazer alianças pelo meu networking para buscar soluções que pudessem reintegrar essas mulheres socialmente por meio do mercado de trabalho. Então foi uma primeira edição, em março de 2021, nós oferecemos 100 bolsas de estudo para que mulheres que tivessem perdido emprego na pandemia pudessem fazer o TTI, que é o Técnico em Transações Imobiliárias, que é a formação que te dá a oportunidade de tirar o Cresce e exercer atividade de corretagem. Foi com essa turma que eu me formei também. Nós fizemos a formação dessas mulheres e esse nosso pilar social, ele continuou desde então. Depois eu cheguei a fazer 3 edições de um Capacita
um spin-off com Capacita que a gente fez para mão de obra da construção civil. Eu fiz 3 edições, 2 com o governo do estado e uma com a prefeitura de São Paulo, e entendi que esse modelo, para a minha estrutura, ele era um pouco limitado, então a gente continua hoje, até hoje, com o Capacita TTI, que é o para formação de mulheres para reintegração por meio do mercado de trabalho, pela corretagem. Hoje o nosso foco são mulheres vítimas de violência doméstica. Então nós temos uma parceria com Justiceiras, que é o projeto da Gabriela Mansur, e nós reconhecemos dentro do projeto aquelas mulheres que já estão no momento de poderem se dedicar a uma nova atividade. Muitas vezes a violência doméstica ela está ligada à violência patrimonial, que dificulta a mulher a ter acesso à própria independência financeira. E o que eu defendo no meu primeiro livro, que é o Proprietárias, é que a mulher que é proprietária de si, de um imóvel, né, da sua vida, da sua profissão, ela é proprietária também da sua independência financeira. E aproveitando que o Capacita tem essa iniciativa de educar e trazer oportunidade para essas mulheres no ramo imobiliário, eu ouvi diversas entrevistas suas já. Em algumas delas, você traz essa questão da mulher que está na linha de frente da corretagem como grandes líderes de vendas e com um potencial e uma desenvoltura para conseguir resultados bastante ímpar, vamos assim dizer, mas que eventualmente enfrentam a questão de será que elas estão tendo as mesmas oportunidades, né? Será que é igual esse processo, né, para um homem que está ali na linha de frente da corretagem e para a mulher? E eu queria que você dividisse um pouco essa reflexão, porque é uma reflexão que me intrigou muito em todas as entrevistas que eu ouvi você falando sobre. Acho que você foi muito gentil na sua colocação. E eu entendo que a sua pergunta vai direto a uma frase polêmica que eu já publiquei, dizendo que não existe meritocracia no mercado imobiliário. E que gerou bastante barulho em cima disso, porque todo mundo que trabalha com corretagem, de uma forma, né, generalizada, acredita que corretagem e o próprio ambiente corporativo são ambientes meritocráticos, né? Você vendeu, você tem seu percentual correspondente à venda, porém não é assim. E a percepção dessa diferença, especialmente na questão de gênero, me veio a realidade, a consciência, quando eu estava dando mentoria para, inclusive, uma super empreendedora que hoje a gente está fazendo um trabalho incrível junto com a Ariane, e a gente conversando e ela falava o seguinte, ela falou, quando eu comecei no salão de vendas, geralmente quem começa no salão de vendas começa com uma experiência mais digital, depois vai para o físico, né? Nessas imobiliárias mais tradicionais. E ela começou na equipe do digital e os leads que chegavam eram leads distribuídos de forma desproporcional. Então os leads, entre aspas, quentes, que são leads mais próximos do momento de compra, iam para aqueles corretores de mais alta performance e ela acabava recebendo os leads frios ou leads desqualificados ou leads com baixa taxa de probabilidade de conversão. Quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que a chegada do lead já não estava meritocrática, justa. E aí a gente precisa entender o conceito da meritocracia, que a meritocracia ela acontece e ela é possível de ser aplicada quando todo mundo parte da mesma linha, né, de largada. E a gente não parte da mesma linha de largada, né? Especificamente falando dela, ela estava vindo de um outro estado, se mudando para São Paulo, entre outras questões pertinentes à vida dela. E quando a gente olha o ambiente corporativo e o ambiente de vendas, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma complexidade para estar ali naquele momento. Como que você tenta, de alguma forma, nivelar aquele ambiente para que todos saiam do mesmo nível de oportunidade, para conseguirem atingir, com as mesmas ferramentas e condições, as oportunidades de receita meritocrática pela corretagem, que foi esse exemplo que eu dei. Hoje, no nosso mercado, a corretora precisa ser social media, precisa saber lidar com as redes sociais, precisa ter um bom instrumento de trabalho, que hoje é um telefone e uma boa rede, precisa saber se comunicar, são várias habilidades
que às vezes são mais fáceis para alguns, mais difíceis para outros. Algumas empresas dão as ferramentas, outras não dão. Então, você já parte de iniciativas, né, de faixas de largada, digamos assim, muito desiguais. E é muito difícil falar de meritocracia quando você tem esse desequilíbrio para atingir resultados que sejam resultados, no mínimo, né, com condições de equidade. Então, acho que o panorama geral é esse. E como é que a gente lida com isso? A gente precisa primeiro entender que o problema existe. Porque se a gente ficar ignorando o problema, seremos todos ignorantes para sempre. Né? Então, essa sua frase, para mim, ela é perfeita em tantos sentidos, porque ela é perfeita no contexto da liderança feminina, da meritocracia, da área ambiental, que é uma área que eu tanto falo, né? O quanto que a gente escolhe não ver a realidade e, a partir daí, assumir riscos, porque a gente está assumindo riscos nessa decisão de não querer enxergar realidades que podem virar grandes oportunidades de negócio. E a ignorância é um lugar muito confortável, quentinho, delicioso, né? Sair desse lugar é muito difícil. E à medida que você tem consciência, tem conhecimento, adquire inteligência e outras qualidades evolutivas, é difícil você ficar parada. Né? Eu acho que o Capacita nasceu de entender que tinha uma dor ali, um problema, e o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. Então, quando a gente escolhe ficar na ignorância, é uma escolha de conforto também. Sem dúvida. Difícil. E esse é um lugar que você nunca fica, né, eu diria. Esse é o problema. E uma das questões mais recentes, dos seus estudos mais recentes, foi inclusive voltar nesse resgate de olhar arquitetura, fazendo uma pós voltada a entender esse futuro das cidades, que é algo que casa super com o que a gente conversa aqui no podcast, né? Conta por que você buscou resgatar e refrescar, né, esses conhecimentos que você já tinha, e como que você hoje consegue fazer um link entre essa temática dessa construção de futuro das cidades com tudo que vocês desenvolvem no Instituto? Vamos lá. Esse é um assunto que ele permeia algumas questões pessoais, né? Bom, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço, pelo mercado imobiliário, acho que isso é notório. O mercado imobiliário é um mercado que ele mobiliza cidades, centros urbanos, economia, né? É um mercado denso. E é difícil, diria impossível, você falar de mercado imobiliário sem você tatear em alguns pontos políticas públicas. Plano diretor, Código de obras, leis, N outras coisas. Então, você precisa também estar consciente do que está acontecendo no âmbito de políticas públicas e no âmbito político, digamos assim. Como eu também sou uma defensora da pauta da liderança feminina, o assunto de mulheres na política é um assunto que eu fico observando. E, dos últimos anos para cá, é um assunto que foi ganhando força. E fui percebendo a diferença das pautas e das temáticas defendidas por mulheres na política versus as defendidas pelos homens e etc. E comecei a perceber que as políticas públicas lideradas por mulheres tinham uma visão diferente da interseção com a cidade e com o mercado imobiliário, consequentemente. E isso começou a me chamar a atenção. Eu quero me envolver mais com isso, né? Eu quero, tanto que eu converso com mulheres do ambiente político, muito para ter essa troca, esse advocacy é super importante, não me envolvendo na política partidária diretamente, mas com a política que debate cidade, debate melhorias para a cidade. E foi nesse sentido, então, que me veio essa pós, eu falei, acho que é o momento de voltar a estudar e pensar numa escala maior. Eu sou ainda maior, né? Mas eu gosto de pensar grande, né? Escalas grandes. Então, essa escala do urbano com impacto de cidade é o que começou a me perturbar, assim, o quanto que a falta da presença feminina em toda essa cadeia urbana pública resulta em maior índice de violência, maior índice de feminicídio, vias mal cuidadas, bairros desestruturados, falta de acesso ao transporte público. A nossa pesquisa identificou, as mulheres compram os imóveis pensando mais em proximidade com
com transporte público, mais em acessibilidade de lugares a pé. Como é que isso... A gente mora em São Paulo. Sai aqui e vai numa padaria. Tem. Vai com carrinho de bebê, né? Vai com carrinho de bebê. Aí, o carrinho de bebê é o que a gente, né, fica assim... Mas, gente, isso é cadeirante, é a terceira idade, economia prateada. Vamos falar de dinheiro? Economia prateada, que movimenta trilhões, e a gente está com o Brasil cada vez mais idoso e o mundo também. Então, assim, a gente tem Só que no pensar... Brasil, acho que são 30 milhões, né? Então, e acessibilidade... Tudo isso começou a me perturbar no sentido de... Isso é impacto também né, dessa lacuna que a gente tem da liderança feminina nesse espaço. Foi aí que eu fui procurar essa pós. E meu trabalho final, ele também traz esse olhar. Que é um olhar que é uma construção cuidadosa de diversos elementos de uma forma integrada, que eu acho que é um dos pontos do feminino, né? Ter essa visão que ela consegue costurar diferentes necessidades para rotina, para o dia a dia, para a necessidade urbana. E existe dentro do Instituto também um grupo que está se reestruturando, mas que se aprofunda, inclusive, na temática da sustentabilidade, né? Você divide o Instituto em alguns grupos. Tem o Amazonitas, o Esmeralda que está em reconstrução, que você O Ametista está em reconstrução, o Esmeralda está ativo. O Esmeralda está ativo. Então, quando a gente está num volume tão grande de pessoas, a gente vai chegar em 9 mil profissionais agora, eu precisei estruturar esses clusters, né? Organizar a comunidade com os seus núcleos, e cada núcleo tem uma atuação. Então, como é que a gente se organiza hoje? A gente tem 2 clubes, os clubes eles são clubes com uma triagem, uma curadoria das nossas integrantes, são valores diferenciados e a forma de acesso aos clubes, ela tem ali uma jornada diferente. Então, o Amazonita é o clube para as altas lideranças, C-level, de construtora, incorporadora e alguns escritórios de direito imobiliário ligados também políticas públicas. E no Ametista a gente tem o clube para proprietários de imobiliárias, houses de vendas e líderes de times de alta performance em vendas. São os clubes. E aí tem os comitês. Comitês são GTs, são grupos de trabalho de estudo. O Topázio debate leis e normas técnicas. O Esmeralda é o nosso GT de Green Building, selos certificações. A gente está agora com um projeto junto ao IPT de descarbonização das edificações e junto ao GBC também de conscientização do eixo de vendas a respeito das normas e das diretrizes de sustentabilidade. E o GT, que é o Comitê Prisma, que debate diversidade. Aí a gente tem um comitê que a pauta para esse ano é falar dos 50+, e trabalhar um pouco dessa questão também do olhar feminino, né? O homem 50+ tem espaço de trabalho, a mulher 50+ não. Então a gente também tem que pensar como trabalhar isso dentro do nosso mercado. E aí dentro desse ecossistema a gente também divide os núcleos, que são as regionais dos estados. Hoje nós estamos presentes em 3 estados, com lideranças homologadas que nos representam em todas as regiões do país. A gente esse ano conseguiu abrir a região norte com uma representante no Pará. E aí o braço social, o Capacita, que eu já falei dele, e o nosso braço de eventos, que é o Soma. Fantástico. Então, são diversos grupos que, no fim, consolidam essa questão da importância de a gente discutir a pauta da sustentabilidade, da diversidade, da inclusão, da democratização. Elisa, o que você deseja para o futuro das cidades e para o setor imobiliário? Eu falei algo no primeiro encontro do Mulheres Imobiliárias, em agosto de 2019. Eu disse assim, nossa, seria tão bom se a gente não precisasse, né, disso, não precisasse ter um Instituto Mulheres Imobiliárias e que isso fosse algo já natural no nosso dia a dia, as mulheres terem espaço, terem equidade salarial, terem oportunidades iguais de trabalho, sociais, urbanas. Então eu desejo que a gente viva num mundo com mais equidade e com mais oportunidades para as mulheres. Acho que todas nós desejamos isso, né? É uma luta, querendo ou não, contínua desse espaço que a gente busca ocupar na sociedade, desse espaço que a gente merece ter nas pautas de discussão, de a gente conseguir ter uma voz que seja efetiva
na construção de melhorias, porque sem dúvida nenhuma a gente, enquanto mulher, né, liderança feminina, a gente consegue trazer diversas contribuições dentro das expertises todas que a gente na vida acaba ganhando e aprendendo por desejo ou às vezes por uma obrigação, por não ter quem faça por nós, né, por ter que assumir tantos papéis dentro da nossa rotina, né? A gente ainda vive uma multiplicidade de atividades e jornadas triplas, múltiplas, então ainda temos um caminho a percorrer, né? Acho que o trabalho ainda existe. Gostaria que pudesse sentar aqui e falar, acho que meu trabalho foi cumprido, de certa forma sim, acho que parte da missão, digamos assim, foi atingida. Ver hoje entidades do setor como a Abrainc, Secov, Cresce, Ibradim, e, enfim, Sinduscom, diversas entidades do setor hoje trazem a pauta feminina para o debate, para a discussão. A gente vê eventos femininos já no nosso mercado, a gente vê palcos já, vergonhoso ver palcos ainda só com homens, então prestem atenção nisso, mas a gente já vê a maioria dos palcos com presença feminina. Então já é uma conquista e eu me coloco nessa trajetória dessa conquista. Acho que grande parte disso é fruto do trabalho do Instituto Mulheres Imobiliárias. Mas ainda tem muito a ser feito, né? Acho que dentro da escala urbana, como a gente está falando de futuro da cidade, a gente tem muito trabalho. Sem dúvida. E para você que está assistindo a gente, não deixe de seguir o Instituto Mulheres no Imobiliário, se associar. São mais de 9.000 mulheres que já estão unidas nesse grupo. Eu faço parte também desse grupo e vejo esse trabalho incrível. Então, acompanhe a Elisa. Elisa, foi uma aula, eu acho que a gente passou por pontos que são importantes nessa segunda temporada, trazer a importância da liderança feminina, do poder feminino, é algo relevante dentro da estruturação que a gente tem hoje para a construção desse futuro da cidade. Então, eu queria deixar o meu sincero agradecimento por você ter aberto a sua agenda e encaixado esse horário para a gente poder ter esse bate-papo tão rico, para que a gente possa levar essa reflexão a quem assiste o podcast O Futuro das Cidades. Eu que agradeço. Acho que é um espaço super importante. A cidade tem que ser, e tem que ser para todos. Obrigada. E para você, qual é o futuro das cidades? Água limpa a se espalhar no encontro entre o passado e o que ainda está por chegar. A segunda temporada do podcast Futuro das Cidades foi pensada para trazer reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais sustentáveis, resilientes, saudáveis e democráticas. Gostaria de agradecer aos patrocinadores que apoiaram a segunda temporada, Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Muito obrigada! E você, não deixe de seguir e compartilhar o nosso conteúdo no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. E pra você, qual é o futuro da cidade?